trazer Juliana Dalpiva. Vamos trazer Juliana Dalpiva diretamente lá do ICL Notícias. Vambora. Divulga nessa semana a primeira pesquisa eleitoral para a eleição presidencial de 26, sem o nome de Jair Bolsonaro entre os concorrentes. A pesquisa está marcada para sair na quinta-feira, tá? A Ju ainda brincando, que a semana não termina nunca. Quinta-feira vai ser essa pesquisa. Vai ser o primeiro levantamento em que o senador Flávio Bolsonaro aparece, então, como representante da família e da extrema-direita. Juliana vai trazer os bastidores, se tem gente tranquila, se tem gente tensa, se tem gente no cardiologista. Explica melhor, Juliana. Bom, se o primeiro dado foi a bolsa cair, né, no anúncio, eu acho que o termômetro está dado desde o dia, né? Ninguém esperava um anúncio daquele. E essa situação só vem piorando ao longo dos dias. Então, as informações que eu tenho é de que o Centrão deu uma emparedada no Flávio já há alguns dias e está emparedando pelo dinheiro, né? É do tipo assim, se não andar, não contem com a gente para campanha, para nada, porque não temos condições de perder espaço político. E essa candidatura só interessa da maneira como está colocada para a família Bolsonaro. Sequer interessa direito ao PL. Qual é o grande... Eu escuto isso como um mantra do PL há muito tempo, né? O PL quer, em primeiro lugar, manter a presença e a força como maior bancada no Congresso Nacional. Esse é um objetivo. É por isso que eles não vão entrar em choque com a família Bolsonaro. Então, nesse momento, eles sabem, eles têm lá as pesquisas em mãos de meses, né? Desde 2023, eu acho, que apontam quais seriam ali os melhores cenários, os melhores candidatos, e eles são muito profissionais nisso, né? Não à toa estão aí há tanto tempo mandando, né, no jogo. É porque a política é profissional nesse aspecto. Então, uma coisa que eu ouvi de um dirigente do PL aí, ontem foi assim, a candidatura dele só vai cair, de fato, inclusive dentro do PL, porque é evidente que o que decide é o voto. Foi assim que me foi dito. Então, se ele não demonstrar competitividade, o pouco de apoio que ele ainda tem dentro do PL, que é um apoio assim, ó, a gente não vai te sacanear de cara, te expor publicamente, mas não é também como se estivesse dando muita força internamente, né? Portas fechadas. Publicamente, não, é isso, a gente apoia o Bolsonaro e tal. O que não é a mesma coisa, nem em relação ao Tarcísio, nem em relação aos demais partidos do Centrão. E aí, nessa história de que o Centrão pode enxugar as torneiras, adivinha quem que começa a orbitar fortemente de novo ao redor de Flávio Bolsonaro? Aquele que nunca foi embora, né? Frederico Wassef. É visto andando por aí, circulando em Brasília mais e alegremente, agora que Flávio é pré-candidato, apontado pelo pai. Mas, assim, para esse resumo inicial da nossa conversa sobre esse assunto, acho que eles já têm algum tracking no sentido de que o Flávio vai pontuar mal, né, nessa pesquisa que vem na quinta, não vai pontuar bem. Agora, o termômetro, porque o que eles querem é o Tarcísio, esse é o candidato de consenso entre os partidos, é março. O Tarcísio vai se compatibilizar para concorrer à presidência da República? Então, acho que o primeiro deadline, né, o primeiro prazo do Flávio Bolsonaro para demonstrar que pode fazer algum vento, não vou nem dizer sustentar a candidatura, é um ventinho, assim, é março. Se até lá ele não demonstrar nada além de traço, eles vão limar o Flávio, sem dúvida. Uhum. Ju, e você sempre fez, quando a gente pondera esse assunto, você sempre fez uma colocação muito pertinente, que é a questão dos possíveis crimes, da capivara, digamos assim, do Flávio Bolsonaro, e que isso complicaria a vida dele, porque a gente sabe quem se submete a concorrer
uma campanha presidencial, passa por um escrutínio público absurdo e tudo o que eventualmente puder ser usado contra você será usado. Como é que tá isso hoje em dia? Você acha que o PL entende isso ainda como um problema? Não é tanto mais um problema? Você acha que isso, no limite, é capaz sim de agravar a condição do Flávio Bolsonaro para que ele não concorra? Queria a tua avaliação nesse sentido, porque você sempre trabalha esse tema muito bem e com muita propriedade. O PL acha que o Flávio Bolsonaro já enfrentou tudo que tinha que enfrentar, que foi super, nas palavras deles, tá? Atacado pela imprensa, etc. e tal. Eles não conseguem olhar para a história, para o que aconteceu e entender que essa é uma situação permanente. Então, assim, como jornalista, como alguém que conhece as minúcias do imposto de renda do Flávio Bolsonaro, da Fernanda Bolsonaro, eu posso te dizer, César, que não é só o passado que atrapalha, é porque o Flávio não tinha nada. Ele era um estudante de direito quando ele se elegeu deputado estadual no Rio de Janeiro pela primeira vez, para o primeiro mandato dele em 2003. Exatamente, não vai dar Inclusive, a melhor amiga da antiga madrasta dele era chefe de gabinete dele. Ele era um homem começando a vida adulta. E o irmão dele, que agora quer ser candidato a senador pela minha Santa Catarina, né, pela nossa, Will, que não deve nem saber onde fica Lages, ou Joinville, ou Criciúma, não deve nem saber o que é comer cuca com churrasco, entendeu? Não deve... Pobre, né? É que nem o Eduardo Bolsonaro, que acha que é deputado federal por São Paulo, que também, se soltar ele no centro de São Paulo, deve se perder. Deve acontecer a mesma coisa com o Carlos Bolsonaro em Santa Catarina. Mas, para voltar aqui, o Carlos era um vestibulando quando foi eleito vereador em uma eleição contra a própria mãe. Eu sei que quando você fala assim, fica parecendo que são coisas do passado. A questão é que essas pessoas construíram a vida política e financeira, o patrimônio deles, a partir desse momento. Então, essa lavagem de dinheiro que eles fazem em cima dos próprios imóveis, ela é permanente, porque o dinheiro que começou a entrar lá atrás, quando eles compraram os primeiros, depois eles vendem e botam no outro e vão botando. Então, assim, não é como se a casa que o Flávio mora, a tal da mansão em Brasília, ela foi paga com parte do dinheiro desviado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, porque ele usou o dinheiro que ele tinha num apartamento aqui, isso ficou comprovado na investigação. Então, tem dinheiro sujo na casa do Flávio em Brasília. Mas isso aqui é o que dá para falar com o que a gente já sabe, César. Eu comentei algumas vezes, eu não vou ampliar esse comentário, porque não quero ser leviana, mas tem um dado sobre o Flávio Bolsonaro que é público. Assim como eu falei que ele era um estudante de direito quando ele foi eleito deputado, ele nunca advogou na vida. Ele não sei se sabe fazer uma petição. Não sei. E aí, quando ele virou senador, o que ele foi fazer? Ele foi pedir uma OAB no Distrito Federal. Para que o Flávio Bolsonaro, senador, que é uma OAB no Distrito Federal, está com bastante tempo para peticionar em vários casos, né? No STJ, no STF. Então, assim, um pouquinho esquisito, para não dizer, nesse momento em que estamos falando sobre as situações pouco republicanas entre os tribunais e o parlamento, e aqui no Rio de Janeiro, inclusive, hoje prenderam um desembargador, que não tem a ver com esse caso, mas é um desses episódios das relações entre parlamentares e o judiciário, que fica assim no ar. Entendedores entenderão. Ô, Ju, você está falando do TH Joias, né? Sim. Não, eu estou falando do Flávio também. Tá. Essa OAB não, do estou Flávio... falando de agora. Esse caso agora do Rio de Janeiro que você falou é do TH Joias, né? Aí o caso que eu estava mencionando sobre a prisão, hoje de manhã, então tem a segunda fase da Operação Unicarne, que aliás é um nome maravilhoso, está de parabéns à Polícia Federal pela escolha do nome. Aqui no Rio de Janeiro, são mandados de prisão e de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes,
E, para quem não lembra, que está sendo investigado a relação do Comando Vermelho com o ex-deputado TH Joias, e prendeu há poucos dias o presidente da Alerj por ter vazado informações na véspera da prisão do TH Joias, que ele ali está sendo investigado Obrigado por isso, Fernando. Vão pingando, gente. E o que eu consegui saber, porque o sigilo da operação ainda não foi levantado, então eu não tive acesso à decisão, mas o que eu soube é o seguinte: foram arrecadados, inclusive subi isso na coluna no clnoticias.com.br agora há pouco. A Polícia Federal arrecadou provas de que o desembargador Macário Judici Neto, ele também participou desse processo de vazamento de dados da operação do TH Joias. É por isso que há a decisão de prisão do ministro Alexandre de Moraes, porque, gente, assim, é todo esse tempo, eu moro no Rio de Janeiro há 15 anos, teve aquele momento Lava Jato, que prenderam lá todos os conselheiros do Tribunal de Contas, mas foi quando a situação chegou no judiciário que começou um tal de, peraí, vamos lá, vamos ver direitinho como é que é o nome da capa do processo e tal. Prender um desembargador, né, é uma decisão difícil demais para o ministro Alexandre de Moraes. Então, ela deve estar muitíssimo bem fundamentada sobre o que foi encontrado para conectar o desembargador com o Bacelar e essa história do TH Joias. O que uma fonte me falou agora há pouco é que o desembargador também já foi alvo de outro processo há alguns anos e ficou muito tempo afastado, também acusado por corrupção. Mas, quando o caso foi arquivado, ele voltou e, além de tudo, foi promovido a desembargador. Ele era juiz e foi promovido a desembargador. Nessas enormes coincidências das decisões do reino do judiciário. Então, a gente está acompanhando aqui para depois ter mais detalhes sobre o que foi arrecadado, né, que diz respeito ao desembargador Macário Judici Neto. O próprio TRF2 ainda não emitiu nota, até estava acompanhando aqui, muita gente estava perguntando, ainda não emitiu nota com relação a essa operação, se vai se pronunciar em função, né, da prisão do desembargador. E os 10 mandados são em endereços do desembargador, também do Bacelar, de novo, porque o Bacelar foi preso e depois, como noticiamos na matéria agora há pouco, tá, gente? A Alerj soltou o Bacelar, né, permitiu que ele saísse, mas também tem um outro assessor que é alvo dos mandados, hoje o nome dele é Rui Carvalho Bulhões Júnior. Então a gente vai continuar acompanhando aqui e traz maiores detalhes para vocês assim que tiver. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!